Minha filha e suas amigas me pediram para ensiná-las a jogar RPG. O que eu pensei que seria uma aventura épica se transformou em uma jornada de caos e destruição, liderada por um grupo de vilãs impiedosas. Minha filha tem 11 anos e começou a assistir Stranger Things na Netflix há algum tempo, porque algumas crianças da classe dela estavam falando sobre isso. Depois de assistir alguns episódios, ela veio até mim e perguntou o que era Dungeons & Dragons. Eu não sou um especialista no jogo, joguei talvez 4 sessões há uns 20 anos. Mas expliquei o conceito básico para ela e ela achou bem legal. Encontrei meus dados antigos e dei para ela brincar. Na semana passada, ela veio até mim e perguntou se eu poderia criar uma história para ela e suas amigas jogarem. Me pareceu que seria uma ideia divertida, então eu aceitei, e como era Halloween, mesmo que a gente não celebre muito por aqui, criei uma pequena campanha de Halloween para as meninas. Para economizar tempo, porque elas tinham que terminar à tarde e eu não tinha tempo para revisar todo o conjunto de regras, criei folhas de personagens simplificadas para elas, com várias habilidades predefinidas e criei um inventário para cada uma com alguns itens úteis para cumprir alguns dos desafios. Fiz uma apresentação de slides com várias imagens para ajudá-las a visualizar o que estava acontecendo e onde estavam. Preparei um pergaminho manuscrito com o objetivo da missão delas. Queimei um pouco as bordas para dar um efeito legal. A missão em si era bem simples. A cidade onde as meninas moravam estava sendo amaldiçoada pelo Halloween. Se elas não acabassem com a maldição antes da meia-noite, todos os habitantes da cidade se transformariam em monstros. Para evitar isso, elas precisariam reunir 3 ingredientes pela cidade e depois ir até o centro da Floresta Assombrada, onde uma bruxa faria um feitiço que acabaria com a maldição. Eu tinha preparado muitas coisas, mas uma coisa para que eu não estava preparado era o fato de minha filha e suas 3 amigas se transformarem rapidamente em vilãs. O primeiro ingrediente que elas precisavam era uma sacola de doces. Então, andando pela cidade, elas encontraram uma criança que acabará de fazer doces ou travessuras. Primeiro, pediram gentilmente para ele dar os doces. Mas, claro, a criança disse não, então eu imaginei que elas usariam um pouco do ouro que tinham ou talvez fossem um pouco mais intimidadoras para assustar a criança a dar os doces. Então, a garota que escolheu a classe mago percebeu que eu havia escrito na categoria de feitiços na folha dela, bola de fogo. Então, discretamente, ela perguntou se poderia queimar. Todas as outras crianças imediatamente disseram, espera, ela pode? Eu disse a elas que poderiam fazer o que imaginassem. Então, elas escolheram a queimar e pegar os doces dela. Minha filha, se sentindo um pouco culpada, explicou que pegou uma pequena urna para carregar as cinzas dela. E bem, isso definiu o tom para o resto da campanha, porque eu nunca poderia imaginar essas meninas sendo tão malignas. O segundo ingrediente era uma garrafa com um elixir, então elas foram para a taverna local e primeiro tentaram roubar uma garrafa. Quando a tentativa de furtividade falhou, decidiram pular o taverneiro e desvivê-lo para pegar a garrafa. O terceiro ingrediente era um dente de dragão, que elas poderiam encontrar na casa de uma guerreira orc nas periferias da cidade. Em vez de simplesmente bater na porta, o primeiro instinto delas foi tentar derrubar a porta. Minha filha tirou 1 nesse teste, então eu disse a ela que perdeu 1 de HP porque machucou o pé. Então, a próxima ideia que elas tiveram foi quebrar a janela e entrar pela casa dessa forma. Claro que a orc não gostou nada de alguns aventureiros invadindo sua casa e atacou o grupo na hora. Então, elas lançaram um feitiço de sono na orc, a amarraram com a corda que tinham e decidiram simplesmente pegar o dente dessa forma. Eu encontrei uma arte online para colocar na apresentação de slides para representar a orc e as meninas ficaram tipo, uau, ela até tem uma armadura legal e um machado bacana. Então, decidiram despir a orc de sua armadura e machado, deixando uma orc despida e amarrada enquanto saqueavam alguns itens aleatórios da casa dela. Até a borda da floresta elas foram, onde encontraram um fantasma. A ideia por trás do encontro era que o fantasma tinha medo do escuro. Então as meninas precisavam conversar com o fantasma, tentar descobrir o que ele temia e ajudá-lo a acalmar seus medos. Em troca, ele as mostraria o caminho para a floresta. Para liberar o encontro, eu tinha dado à maga o feitiço de luz e colocado uma vela no inventário inicial da clériga. Depois de descobrir o que o fantasma temia, elas deram uma boa olhada na imagem que eu havia colocado na apresentação. Uma figura fantasmagórica, vestida com uma capa branca. Então, talvez devêssemos apenas incendiar a capa dele, isso vai iluminar a área. Elas deram risada. Então, o fantasma fugiu em chamas, revelando o caminho para a Floresta Assombrada. Os encontros na floresta também não aconteceram como eu planejei. Elas primeiro encontraram um grupo de esqueletos dançando ao redor de uma fogueira. Os esqueletos pediram que elas se juntassem à celebração de Halloween deles e completassem uma dança ritual com eles, e seriam recompensadas. Eu já havia preparado uma música para essa dança que minha filha costuma fazer. Assim que toquei a música, elas imediatamente se levantaram da mesa para fazer a dança durante a música. Depois de completar a dança, os esqueletos mostraram o caminho mais profundo na floresta. Antes de sair, a menina que interpretava a Ladina perguntou aos esqueletos por que o grupo não estava recebendo a recompensa prometida.
Os esqueletos explicaram que mostrar o caminho para a floresta era a recompensa. As meninas não gostaram dessa resposta e decidiram dar a eles uma lição violenta. Onde eu tinha subestimado o desejo delas por desvivimento, eu realmente superestimei a inteligência delas. A seguir, elas chegaram a um lago, onde um espírito da água fez uma charada. Quando resolvessem a charada, receberiam um medalhão mágico que as ajudaria a abrir um portal mágico mais tarde em sua missão. Como era um espírito da água, procurei uma charada simples online, cuja resposta fosse rio. Então, elas juntaram suas forças mentais, com eu enfatizando várias vezes que era um espírito da água e dando algumas dicas, mas parecia que tudo estava indo muito além da compreensão delas. E elas estavam chegando ao ponto de procurar soluções alternativas para o problema. Minha esposa, que estava ouvindo a conversa delas, gritou da sala: "É um rio, suas idiotas!" Elas riram e aceitaram alegremente o medalhão. O próximo desafio foi um corvo gigante que queria alguns doces para alimentar seus filhotes, porque estavam com fome. Não querendo compartilhar, agora podíamos adicionar um corvo desvivido à lista de fatalidades delas. Em seguida, fiz elas fazerem um teste de percepção, que 2 delas falharam, então nossa maga e clériga ficaram presas em uma teia de aranha gigante. Uma aranha gigante atacou as meninas, e devido ao desejo delas por violência, eu aumentei consideravelmente os pontos de vida que eu havia dado para o encontro. Uma batalha épica se seguiu, onde nossa valente guerreira tentava afastar a aranha enquanto a ladina tentava libertá-la jogando sua adaga. Claro, eu fiz cada jogada ser um teste de habilidade e elas riam enquanto a ladina acidentalmente atingia a clériga em vez da teia. Eventualmente todas se juntaram à luta, com minha filha tendo a grande ideia de montar na aranha e começar a estrangulá-la com a corda. Eu prontamente aceitei e deixei ela fazer alguns testes para montar na aranha e começar a estrangulá-la. Orgulhosamente, ela passou em todos os testes e estava explicando em detalhes como ela envolveu a corda ao redor da cabeça dela e começou a puxar com todas as suas forças. Até que eu expliquei casualmente para ela que as aranhas têm pulmões em livro e não respiram da mesma forma que os mamíferos, o que resultou em nenhum dano, mas foi uma ideia legal, mesmo assim. Elas tomaram uma surra durante a luta, mas ficaram super orgulhosas quando terminou. A aranha até ganhou a honra de ter seu corpo queimado e suas cinzas carregadas em uma urna separada. Finalmente, elas chegaram a um portal mágico na floresta que as levaria ao esconderijo da bruxa. O medalhão começou a brilhar e a imagem no portal mostrava uma charada. Eu tinha encontrado uma charada online, que era a primeira frase do refrão de uma música popular no meu país. A ideia era que elas resolvessem a charada, começassem a cantar juntas e o portal se abriria mostrando o caminho. Mais uma vez, isso passou totalmente despercebido por elas, até que minha esposa passou por perto, deu um único olhar para a charada e deu a resposta. Felizes, elas começaram a cantar, mas parece que resolver charadas não é o forte desse grupo. Logo antes de encontrarem a bruxa, elas foram confrontadas por um Treant. A ideia original era que ele fosse o protetor da bruxa, e as heroínas precisavam falar sobre suas ações nobres. Uma vez convencido da bondade em seus corações, ele as deixaria passar. Devido às ações delas, eu precisei mudar um pouco, e o Treant disse que estava bastante insatisfeito com todo o caos que o grupo havia causado na floresta e pediu uma explicação. Enquanto pensavam em se desculpar com o Treant, elas também chegaram à conclusão de que, se ele era uma árvore, então ele era feito de madeira. E madeira pode pegar fogo. Como estávamos ficando sem tempo e eu realmente queria terminar antes que as amigas dela começassem a sair, eu apenas entrei na onda e uma única bola de fogo reduziu nosso pobre Treant às cinzas. O confronto com a bruxa também foi cortado rapidamente, sem qualquer dificuldade ou resistência. Ela fez o feitiço que elas precisavam recitar juntas para remover a maldição. Felizes, nossa nobre equipe retornou à cidade, onde foram adoradas por toda a população pela sua bravura. As meninas pareciam muito felizes, e ontem, depois da escola, minha filha veio até mim e disse que todas se divertiram muito e ainda estavam rindo o dia todo sobre tudo. Ela me perguntou se eu gostaria de fazer algo similar com elas no futuro. Mas acho que, para uma nova campanha, vou ter que considerar sérias consequências para as ações delas e criar uma história cheia de batalhas. Não é bem uma história de terror, mas achei que valia a pena compartilhar. Por enquanto, vou começar apenas relendo as regras para ver o que mais posso fazer para proporcionar a elas um momento divertido. Atualização, 2 meses depois. Então, minha filha e suas amigas ficaram super felizes e queriam jogar de novo. Isso se espalhou pela sala de aula e, de repente, em vez de 4, agora seriam 6 meninas com as quais eu teria que lidar na minha campanha. Devido à minha agenda ocupada no trabalho e às férias, eu realmente não tive tempo para me preparar como da última vez. Mas eu já tinha ideia do que queria fazer e já tinha levado em conta muitos dos conselhos que recebi aqui, tentando dar às meninas uma experiência mais cheia de ação. No entanto, as coisas não saíram como esperado, devido a uma coisa que eu não levei em conta, outro pai se juntando ao grupo. Então, no dia antes do jogo começar, minha esposa recebe uma ligação do pai de uma das meninas.
Ele soubera pela filha que íamos jogar D&D de novo e, bem, ele costumava jogar muito D&D quando era mais jovem e estava ansioso para se juntar à diversão. Claro, eu já conheci o cara de quando ele vem deixar a filha dele, mas nosso contato sempre foi um tanto frio. Ele é pai solteiro e claramente tem uma queda pela minha esposa. Eles trabalham na mesma empresa e minha esposa já mencionou várias vezes que é bem claro que ele tem um interesse nela, embora ele não seja o tipo de homem que age em relação a isso. Ele é um cara meio tímido e socialmente desajeitado em muitos aspectos. Eu costumava ser um grande geek quando era mais jovem, mas depois de me casar, ter filhos, avançar na minha carreira e adquirir novos interesses, isso foi se diluindo com o tempo. Mas, embora tenhamos a mesma idade, ele ainda é tão geek quanto era há 20 anos. E praticamente toda a conversa que tivemos foi sobre o mundo de Minecraft que ele vem construindo há anos. E, quando o jogo começou, infelizmente para as meninas, ele entrou em modo hardcore de interpretação e sequestrou completamente o jogo das meninas. Como eu tinha que administrar uma campanha com 4 meninas que já estavam no modo vilãs de novo, 2 meninas que se sentiam um pouco desconfortáveis e um pai druida neutral good interpretando, foi simplesmente demais para eu lidar. Assim como da última vez, eu preparei algumas fichas de personagens e classes predefinidas para as meninas. Adicionei um pouco de sabor, explicando todas as habilidades delas nas folhas e tal, para que elas pudessem se divertir, assim como da última vez. Para as meninas que já tinham jogado, comecei o jogo dentro da mesma taverna, com a mãe do garoto que elas desviveram com fogo no Halloween, procurando por seu filho perdido. Elas riram da situação em que estavam, explicando para as novas meninas o que aconteceu da última vez. Mas, de qualquer forma, a ideia era que as meninas começassem com uma briga de bar contra alguns anões bêbados. A tensão estava alta, a ideia de lançar uma bola de fogo já estava novamente na cabeça de algumas, até que, nosso druida entrou em cena e desfez a situação conversando com os anões, oferecendo-lhes uma rodada de cerveja, brincando com eles, passando todos os testes de carisma e resolvendo pacificamente a situação. O plano original era que as meninas encontrassem uma nota nos itens dos anões, que as colocaria em sua missão, então eu fiz com que um carteiro aparecesse e entregasse a nota com as informações sobre o que elas tinham que fazer. De qualquer forma, elas receberam uma nota misteriosa de alguém prometendo uma grande aventura, pois havia descoberto um livro com informações sobre um tesouro desconhecido. Pedindo para se encontrar com o grupo em sua casa perto do antigo moinho de água, nosso grupo seguiu seu caminho. Ao longo da estrada, elas foram atacadas por uma matilha de lobos. Hora de um primeiro gostinho de combate. Se não fosse o fato de que nosso druida consegue falar com os animais e convencer os lobos de que elas não representavam ameaça e que não eram perigo para eles ou para as outras criaturas da floresta. Ao chegar na casa antiga, as meninas queriam invadir, mas nosso druida temia que fosse uma armadilha, então foi procurar um pássaro por perto para pedir mais informações sobre quem morava na casa e se havia visto alguma atividade suspeita ultimamente. Comecei a notar que as meninas estavam ficando meio entediadas, já que seus personagens começaram a brigar entre si. Casualmente, uma das meninas disse que pegou uma pedra e jogou na cabeça de outra. Quando a porta da frente estava trancada, decidiram ir pelo telhado e uma menina empurrou a outra pela chaminé. Mas, bem, elas conseguiram entrar na casa e, em cada cômodo, ele pediu para uma das meninas detectar magia, detectar armadilhas, procurar por tesouro, procurar por portas secretas. O ritmo estava tediosamente lento e, quando as meninas voltaram a brigar entre si, ele fez o grupo sentar para dar um discurso sobre trabalho em equipe. De qualquer forma, depois de uma busca muito lenta e meticulosa pela casa, onde eu tive que descrever cada cômodo em cada mínimo detalhe a pedido dele, elas encontraram o livro que procuravam. A entrada para a caverna onde o tesouro estava localizado passava por um deserto árido. Então, em vez de acelerar o ritmo, ele fez as meninas encherem garrafas de água e procurar comida, pois a viagem seria longa e difícil. Já havíamos passado muito mais tempo nessa parte da campanha do que eu havia previsto, então segui com o plano que tinha na cabeça. E elas foram emboscadas pela orc que elas trataram brutalmente da última vez. Ela havia trazido alguns amigos para se vingar das meninas. Hora de ação de verdade. Ah, espera. Como nosso druida não estava com o grupo da última vez, ele teve que pedir informações sobre o que aconteceu, mostrar empatia e o que poderiam fazer para melhorar as coisas. De qualquer forma, quando alguns orcs apareceram e ficou claro que conversar não ajudaria, ele decidiu que era melhor entregar as armas e ser capturado. Então agora eu tive que rapidamente inventar uma história sobre elas sendo capturadas. Mas estava claro que as meninas não estavam se divertindo. Já era difícil tentar envolver todas as meninas ativamente na história. Não era fácil com 4 e é muito mais difícil com 6, mas dava para perceber que elas estavam se desconectando uma a uma. Porque não importava a situação em que estavam, ele sempre assumia a liderança e procurava soluções com seus poderes druídicos, dizia às meninas como elas deveriam usar suas habilidades ou as convencia a procurar uma alternativa segura em vez de procurar por ação. Mas a campanha toda tinha se desviado completamente e dava para ver que o único se divertindo era o outro pai.
Até eu estava entediado e decidi dar uma saída rápida para elas do calabouço dos orcs e encerrar a campanha, pois podia ver muitos rostos desapontados ao meu redor. De qualquer forma, todos foram embora rapidamente, não havia nenhuma gota da mesma energia e risadas que haviam preenchido o ambiente da última vez. Minha filha não mencionou a campanha a noite toda e não perguntou nada sobre jogar de novo. Provavelmente vou ouvir hoje à noite qual foi a palavra na sala de aula, mas acho que ele pode ter acabado com o interesse delas em jogar RPG novamente. Ficou bem claro que o tipo de jogo que ele queria jogar era totalmente diferente do que as meninas esperavam, colocando camadas de complexidade e interpretação em uma história que deveria ser apenas sobre algumas meninas dando porrada e fazendo sucesso. Deixe sua opinião nos comentários.